o milagre que mudou a vida de Bruna. Bruna sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como professora em uma escola pública de São Paulo, cuidava da casa e ainda encontrava tempo para ajudar a mãe viúva, que morava com ela. Mas em janeiro de 2022, sua vida começou a desmoronar. Primeiro vieram as manchas vermelhas nos braços que coçavam sem parar. Depois, as dores nas juntas, tão fortes que mal conseguia segurar um copo. Os médicos demoraram a descobrir, mas quando o diagnóstico veio foi como um socão: urticária vasculite, uma doença autoimune rara que atacava sua pele e vasos sanguíneos. Os remédios aliviavam um pouco, mas os efeitos colaterais a deixavam fraca, e as crises voltavam cada vez piores. Doutora, eu não aguento mais, chorou na última consulta, mostrando as pernas cheias de feridas. Tomo corticoide, antialérgico, e mesmo assim parece que meu corpo está se destruindo. A médica, com pena, apenas balançou a cabeça. Infelizmente não há cura. Só controle. Bruna voltou para casa arrasada. Como continuaria trabalhando? Como cuidaria da mãe? À noite, enquanto tentava dormir, as coceiras a acordavam, e as dores nas articulações a faziam gemer. Foi então que se lembrou de uma colega de trabalho, a irmã Marta, que sempre falava da sua igreja com tanto carinho. Lá a gente ora, e Deus responde, dizia Marta com aquele brilho nos olhos. Já vi coisas que nem médico explica. Bruna nunca tinha sido muito religiosa. Ia à missa às vezes, mais por tradição do que por fé. Mas naquela noite, sem forças, pegou o telefone e ligou para Marta. Marta, eu tô desistindo. Não tem jeito. Você acha que Deus pode me ajudar? Do outro lado, a voz da irmã foi firme, mas cheia de compaixão. Claro que pode, Bruna. Amanhã tem culto às 10, venha. Não precisa trazer nada, só o seu coração. No domingo seguinte, Bruna entrou na congregação cristã no Brasil pela primeira vez. O prédio era simples, sem luxo, mas limpo e arrumado. As irmãs usavam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que Bruna nunca ouvirá, mas que lhe tocavam fundo. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, pois só tu tens poder para me consolar. Ela se sentou no fundo, envergonhada das marcas nas mãos, tentando esconder as feridas com as mangas da blusa. Mas ninguém a olhou com pena. Ao contrário, muitas irmãs sorriram para ela, como se já a conhecessem. Quando o ancião subiu para dirigir a reunião, Bruna sentiu algo diferente. Não era um sermão bonito, era uma mensagem direta, como se Deus estivesse falando só com ela. Meus irmãos, a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer. E quando a gente ora com o coração quebrantado, Ele ouve. Depois da pregação, veio o momento das orações. Bruna nunca tinha visto aquilo. Irmãos e irmãs se ajoelhando, chorando, pedindo a Deus com uma intensidade que ela não entendia. Marta se aproximou e segurou sua mão. Vem, irmã. Deus está aqui. Mas eu nem sei orar direito, Bruna gaguejou, sentindo as lágrimas queimarem. Não precisa saber. Só fala com Ele. E Bruna falou. Entre soluços contou a Deus tudo o que sentia, o medo, a dor, a vergonha das feridas, a angústia de não ver saída. Não foram palavras bonitas, foram gritos de uma alma cansada. Quando terminou, uma paz estranha a invadiu. Não era alívio da dor, mas algo mais profundo, a certeza de que não estava sozinha. Nas semanas seguintes, Bruna passou a frequentar os cultos. Não faltava às quartas-feiras quando havia a Santa Ceia. Ver os irmãos partilhando o pão e o vinho, lembrando o sacrifício de Jesus, fazia algo mexer dentro dela. Um dia, depois da reunião, o ancião se aproximou. Filha, você já pensou em se batizar? Eu não sei se estou pronta, ancião. Bruna olhou para as mãos, ainda marcadas. Ninguém está pronto. É Deus que nos prepara. O batismo é um passo de fé. Você quer ser curada? Mais do que tudo. Então entre nas águas. Não é a água que cura, é a fé em Cristo. No domingo do batismo, Bruna tremia. Não de frio, mas de emoção. Quando desceu as águas, sentiu como se todo o peso dos últimos meses fosse sendo tirado dela. Ao sair, as irmãs a abraçaram, e ela chorou sem parar. Agora você é nossa irmã de verdade, disse Marta, enxugando suas lágrimas. Mas a doença ainda estava lá. As manchas não tinham sumido, as dores ainda vinham. Bruna começou a questionar. Será que Deus não ouviu? Será que minha fé não é suficiente? Até que no culto de uma quinta-feira, algo aconteceu. Era um culto como outro qualquer. Os hinos eram cantados com fervor, as orações subiam ao céu. Bruna estava sentada, ouvindo o testemunho de um irmão que havia sido curado de uma doença nos rins. De repente, sentiu um calor estranho nas mãos. Olhou, as manchas vermelhas que antes ardiam estavam desaparecendo.
Ela esfregou os olhos, incrédula. As feridas secavam, a coceira parava. Em minutos, sua pele estava limpa. Irmãos! Gritou, levantando-se sem pensar. Deus me curou. O culto parou. Todos olharam para ela, depois para suas mãos, agora sem nenhuma marca. O ancião se aproximou, examinou, e seu rosto se iluminou. Glória a Deus! Exclamou. Este é o poder do Senhor. As irmãs começaram a chorar, os irmãos a louvar. Bruna caiu de joelhos, abalada. Não era só a pele curada, as dores nas juntas haviam desaparecido. Ela se levantou e pela primeira vez em meses, moveu os dedos sem sentir nada. Eu tô curada! Eu tô curada! Repetia, entre lágrimas. O ancião então pediu que ela desse o testemunho. De pé diante de todos, Bruna contou como havia chegado ali, cheia de dúvidas, como havia orado sem esperança, como Deus, na sua misericórdia, a havia tocado. Eu pensava que minha fé tinha que ser perfeita. Mas Deus não olha para isso. Ele olha para o coração quebrado. E hoje eu sei, ele é real. Hoje Bruna não só está curada como serve na igreja. Ajuda nas visitas aos doentes, ora com as irmãs que passam por provações e toda quarta-feira, quando participa da Santa Ceia, lembra do dia em que Deus a tirou do fundo do poço. Muitas pessoas lhe perguntam, como você conseguiu tanta fé? E ela sempre responde, fé não é a gente segurar Deus, é deixar Ele nos segurar. Eu só entreguei minha dor, e Ele fez o resto. Na congregação cristã no Brasil não há espetáculo, não há show. Há pessoas simples que creem em um Deus simples, que opera de maneiras que a medicina não explica. Bruna aprendeu que os milagres não são para quem merece, mas para quem precisa. E que às vezes a maior cura não é a do corpo, mas a da alma que finalmente descansa em Deus. E foi assim, com o coração cheio de gratidão, que Bruna começou a compartilhar seu testemunho nas reuniões. Não com palavras bonitas ou ensaiadas, mas com lágrimas nos olhos e a voz embargada, contando como Deus a resgatou quando ela já não tinha mais forças. Muitas irmãs que ouviram sua história se identificaram. Algumas também lutavam contra doenças, outras carregavam feridas emocionais que ninguém via. Mas ali, naqueles bancos de madeira, elas encontravam esperança. Um dia, depois de um culto, uma irmã chamada Marta se aproximou de Bruna. Ela estava com o rosto marcado pela preocupação, os olhos inchados de tanto chorar. Segurando um exame médico na mão, ela sussurrou. Irmã, os médicos disseram que meu filho tem uma doença rara. Eles não dão esperança. Mas eu não posso perder minha fé. Bruna olhou nos olhos dela e, sem hesitar, puxou Marta para perto, colocando a mão em seu ombro. Eu já estive onde você está. Já ouvi médicos dizerem que não havia jeito. Mas Deus não está limitado ao que os homens veem. Vamos orar juntas? Elas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, entre irmãs que passavam e paravam para se unir à oração. Não havia pressa, não havia formalidade. Só corações clamando ao mesmo Pai. Bruna orou com a mesma fé que havia recebido quando esteve no leito do hospital, pedindo não apenas pela cura do menino, mas pela paz de Marta. Semanas se passaram. E numa tarde, Marta voltou à igreja com o filho nos braços. O menino, antes fraco e pálido, agora sorria e brincava. Os novos exames não mostravam mais sinais da doença. Os médicos não tinham explicação. Mas elas sabiam. O mesmo Deus que curou Bruna havia tocado aquele pequeno. Eu quase desisti, confessou Marta com a voz trêmula. Mas você me lembrou que Deus não desiste da gente. Bruna sorriu, lembrando de como também esteve à beira do desespero. Mas ali na congregação, ela havia aprendido que Deus não trabalha com casos perdidos. Ele trabalha com pessoas. Pessoas que, como ela, já se sentiram sozinhas, mas descobrem que nunca estiveram sozinhas de verdade. E assim, a história de Bruna se multiplicou. Não porque ela era especial, mas porque Deus é fiel. Cada testemunho que ela compartilhava abria espaço para outro milagre. Uma irmã com depressão encontrou forças para viver. Um irmão que havia se afastado voltou para os braços da igreja. Uma família que estava se desmoronando se reuniu em torno da mesa do Senhor. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados como troféus, mas como provas de que Deus ainda fala. Não com trovões ou sinais no céu, mas no silêncio de um coração que se rende, na lágrima que cai durante uma oração, no abraço de um irmão que diz, não desista, Deus está aqui. E Bruna, que já foi uma mulher quebrada, hoje é uma das muitas mãos estendidas na igreja, não para mostrar sua própria força, mas para apontar para aquele que a sustenta. Porque ela sabe, o maior milagre não foi só a cura do seu corpo, mas a certeza de que não importa o que venha pela frente, Deus nunca a soltará.
Na mesma igreja onde Bruna encontrou sua restauração, um jovem chamado Lucas chegava todos os domingos com o peso do mundo nos ombros. Aos 23 anos, ele carregava uma culpa que parecia não ter perdão. Há 2 anos, em uma noite de impulsos e más decisões, ele havia se envolvido em um acidente de carro que tirara a vida de um homem. Mesmo depois de cumprir sua pena perante a lei, a condenação dentro dele não diminuía. As noites eram um martírio. Ele via o rosto daquele homem em sonhos, ouvia os gritos que nunca mais saíram de sua memória. Os irmãos notavam seu sofrimento. Não por palavras, Lucas mal falava, mas pelos olhos baixos, pelas mãos que tremiam ao segurar o inário, pelo jeito como se encostava na parede dos fundos, como se não merecesse ocupar espaço. Até que uma irmã, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e voz firme, se aproximou dele após um culto. "Filho, você acha que Deus é menor que a sua dor?" perguntou, segurando seu braço com uma força que não combinava com sua idade. Lucas não respondeu. Não sabia responder. "Então venha na próxima quinta-feira. Não para ouvir sermão, não para cantar. Venha só para ficar de joelhos. Deus não precisa de muitas palavras. Ele só precisa que você esteja lá." Lucas foi. E naquela noite, enquanto os irmãos oravam em voz alta, ele caiu sobre os bancos, chorando como nunca havia chorado. Não foram lágrimas de tristeza, mas de algo que doía mais, a verdade nua de que ele não aguentava mais carregar aquilo sozinho. E então, entre soluços, ele ouviu uma voz dentro de si, não um som, mas uma certeza: "Eu já levei isso na cruz." Nos dias seguintes, algo mudou. Não que a memória do acidente tivesse sumido, mas agora, quando o passado batia à porta, Lucas conseguia responder: Jesus já pagou. Ele começou a servir na igreja, primeiro arrumando cadeiras, depois ajudando na escola bíblica. Um dia a viúva do homem que falecera no acidente apareceu no culto. Lucas congelou. Mas a mulher, com olhos cheios de uma paz que ele não entendia, se aproximou e estendeu a mão. "Eu perdoei você há muito tempo", disse ela. "Agora é você quem precisa se perdoar." Foi como se uma corrente se rompesse. Lucas chorou novamente, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Era liberdade. E assim como Bruna, como tantos outros, ele aprendeu que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são só para os que clamam por cura física. São para os que estão presos em cadeias invisíveis, a culpa, o ódio, a vergonha. São para os que pensam que já erraram demais, amaram pouco demais, acreditam de menos. Porque ali, entre aqueles bancos simples e aquelas paredes sem luxo, o que importa não é o que você foi, mas o que Deus pode fazer com o que resta de você. E Lucas, que já foi um homem acorrentado pelo passado, hoje é um dos que estendem a mão para outros que chegam quebrados. Não porque ele tenha todas as respostas, mas porque sabe que no lugar onde os joelhos tocam o chão, Deus encontra os corações. E isso para ele é milagre suficiente. Na mesma cidade onde Lucas encontrou sua redenção, morava uma mulher chamada Ana. Ela era conhecida no bairro como a Senhora das Flores, porque todos os dias, antes do sol nascer, ela arrumava seu pequeno carrinho de madeira e saía pelas ruas vendendo rosas e margaridas. As pessoas gostavam dela, compravam suas flores, mas ninguém sabia o peso que ela carregava. Ana tinha um filho, o Pedro, um jovem de 19 anos que há 3 anos, havia se envolvido com más companhias. Drogas, brigas, noites sem voltar para casa. Ela já havia chorado todas as lágrimas que seu corpo podia produzir. Já havia batido em todas as portas, delegacia, conselhos tutelares, clínicas de recuperação. Nada adiantava. Pedro sumia por dias, voltava magro, com os olhos fundos, e partia novamente, como se uma força maior o arrastasse para longe dela. Até que uma tarde, enquanto arrumava suas flores, Ana ouviu um barulho na porta de casa. Era a vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação que sempre comprava um buquê para levar ao culto. Dessa vez, porém, ela não veio comprar flores. Veio com um convite. "Ana, hoje à noite tem uma reunião de oração na igreja. A gente vai clamar por nossos filhos. Você não quer vir?" Ana hesitou. Ela já havia ido a muitas igrejas, já havia ouvido muitas promessas. Mas havia algo diferente no olhar de Dona Maria. Não era piedade, era esperança. Uma esperança que não vinha dela, mas de algo maior. "Eu vou", disse Ana, secando as mãos no avental. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ana entrou na congregação cristã no Brasil. Não sabia os hinos, não conhecia as orações, mas quando os irmãos começaram a cantar, "Deus é fiel, Deus é amor", algo dentro dela se quebrou. Não foram lágrimas silenciosas. Foi um choro que veio de tão fundo que parecia rasgar sua alma. Ela caiu de joelhos e as irmãs a cercaram, orando por ela, por Pedro, pelas noites em claro, pelo medo que a consumia.
E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Ana ainda estava ajoelhada, a porta da igreja se abriu. Um jovem magro, de cabelo desgrenhado e olheiras profundas, entrou cambaleando. Era Pedro. Sujo, com as roupas rasgadas, mas vivo. Ele olhou para a mãe, para aquelas pessoas de joelhos, e algo em seu rosto mudou. Não foi vergonha. Não foi raiva. Foi como se, pela primeira vez em anos, ele enxergasse alguma coisa além da escuridão que o perseguia. Uma irmã se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filho, Deus te trouxe até aqui. Não foi por acaso. Pedro não disse nada. Só caiu de joelhos ao lado da mãe. Naquela noite, não houve sermões longos. Não houve palavras bonitas. Houve silêncio, oração e um milagre que ninguém podia explicar. Um filho que voltou para casa sem que ninguém fosse buscá-lo. Uma mãe que, depois de anos de angústia, finalmente pôde abraçar seu menino e sentir que ele estava inteiro novamente. Nos dias que seguiram, Pedro não se transformou da noite para o dia. A luta contra o vício ainda era real, as tentações não haviam desaparecido. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, um lugar para ir. Uma igreja onde as portas estavam sempre abertas, onde os irmãos não o julgavam pelo que ele havia sido, mas o encorajavam pelo que poderia ser. E Ana? Ela continuou vendendo suas flores, mas agora com um sorriso que não era forçado. Quando as pessoas perguntavam como seu filho havia mudado, ela só respondia: foi Deus. Ele ouviu o clamor de uma mãe e trouxe meu filho de volta. Não com palavras, não com força, mas com amor. Porque na congregação, Ana aprendeu que milagre não é só o que vemos, é o que sentimos. É a paz que vem quando achamos que tudo está perdido. É a mão que nos segura quando estamos prestes a cair. É a certeza de que não importa quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta. E esse caminho muitas vezes começa quando nos ajoelhamos. O tempo passou, e o que antes parecia um sonho distante se tornou a realidade mais doce da vida de Ana e João. As flores que ela vendia na feira agora tinham um perfume diferente, como se carregassem consigo a gratidão de uma mãe que viu o impossível acontecer. João, que antes andava com os olhos baixos e o coração pesado, agora caminhava erguido, não por orgulho, mas porque tinha encontrado um propósito. Tudo mudou naquela noite de quarta-feira, durante o culto de doutrina. O pastor falava sobre a misericórdia de Deus, sobre como ele não desiste de ninguém, não importa quão longe a pessoa tenha ido. João, sentado ao lado da mãe, sentia cada palavra como se fosse só para ele. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem queria uma mudança real a se levantar, algo dentro dele estremeceu. Não foi medo, não foi vergonha, foi uma voz quietinha, mas firme dizendo: é agora. Levanta. E ele levantou. Não foi fácil. As lágrimas vieram antes mesmo de ele dar o primeiro passo. Os irmãos ao seu redor começaram a orar, mãos estendidas, vozes unidas em súplica. Ana, com os olhos cheios d'água, não conseguia acreditar. Seu filho, que por tanto tempo havia fugido de Deus, agora corria para ele. Quando João ajoelhou-se no altar, foi como se todo o peso das escolhas erradas, das noites sem sono, das mentiras e das dores desabasse sobre ele. Mas, dessa vez, não sozinho. Mãos o seguravam. Vozes o encorajavam. E acima de tudo, uma presença que ele não conseguia explicar, mas sabia que era real, o envolvia como um abraço quente. Eu quero mudar, Deus, foi tudo que João conseguiu dizer, entre soluços. Eu não aguento mais assim. E Deus ouviu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma paz. Uma certeza tão profunda que João soube, naquele exato momento, que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando se levantou, os irmãos o abraçaram, alguns chorando junto com ele. Ana, com as mãos trêmulas, segurou o rosto do filho e sussurrou: eu sabia, meu filho. Eu sempre soube que Deus tinha um plano para você. Os dias que seguiram não foram fáceis. As tentações não desapareceram como mágica, e as memórias do passado ainda doíam. Mas agora João tinha algo que nunca teve antes, uma família. Não só Ana, mas os irmãos da igreja que o visitavam, oravam com ele, o ensinavam. O pastor o chamou para ajudar nos cultos de jovens e aos poucos, João começou a compartilhar seu testemunho. Não com vergonha, mas com gratidão. Eu já estive onde muitos de vocês estão, dizia ele, olhando nos olhos daqueles jovens que, como ele um dia, achavam que não havia saída. Mas Deus não desiste. Ele está esperando você dar o primeiro passo. E havia sempre alguém que, depois daquelas palavras, se aproximava com lágrimas nos olhos, pedindo oração. Ana, enquanto isso, continuou sua rotina na feira, mas agora com um brilho diferente. As pessoas notavam. As clientes que antes só compravam suas flores agora paravam para conversar, para perguntar sobre a igreja, sobre aquele milagre que todos comentavam. Ela não perdia a oportunidade de convidar.
Venha conhecer, minha filha. Lá tem lugar para você também. E muitos iam. Não todos, mas alguns. E esses alguns faziam toda a diferença. Um ano depois daquela noite que mudou tudo, João batizou-se nas águas. Foi um dia de festa na congregação. Ana chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Quando João saiu da água abraçado pelos irmãos, ela soube que aquele não era o fim de uma história, mas o início de muitas outras. Porque milagre não é só o que acontece conosco. É o que acontece através de nós. João hoje é um obreiro na igreja. Não é perfeito, ninguém é, mas agora ele sabe para onde correr quando tropeça. E Ana? Ela ainda vende suas flores, mas agora também lidera um grupo de oração com outras mães que, como ela um dia, clamam por seus filhos. Juntas, elas aprendem que a fé não é esperar o milagre acontecer. É acreditar que ele já começou quando decidimos não desistir. E assim, entre flores, orações e testemunhos, a história de Ana e João se tornou mais uma prova de que na congregação cristã no Brasil, não há vida tão perdida que Deus não possa restaurar. Não há dor tão profunda que ele não possa sarar. Não há distância tão grande que ele não possa encurtar. Basta ajoelhar. Basta crer. Basta deixar Deus escrever o final. O milagre completo. Anos depois, na mesma praça onde Ana vendia flores, um jovem de olhos cansados se aproximou. Era Lucas, o filho de João, agora um homem marcado por cicatrizes, mas com um brilho novo no olhar. Mãe, sussurrou, abraçando Ana com força, me disseram que o Senhor me esperou todas as noites em oração, mesmo quando eu não queria voltar. Ana sorriu entre lágrimas, apertando suas mãos. Não foi eu, filho. Foi Deus. Ele só precisava que alguém não desistisse de acreditar por você. Naquela noite a igreja se encheu de vozes unidas. João, ao lado do filho, levantou as mãos em gratidão. Não era o fim da jornada, havia ainda batalhas, escolhas, dias de sol e de tempestade, mas era a prova de que o milagre não era apenas Lucas voltando para casa. Era a família reconstruída, pedra por pedra, sobre a rocha da fé. Era a Ana, que aprendeu que interceder não é forçar a vontade de Deus, mas confiar que Ele age mesmo quando não vemos. Era João, que descobriu que ser pai não era ser perfeito, mas ser presente, especialmente nos momentos de queda. Reflexão final. Deus não muda o passado, mas redime cada lágrima derramada nele. O milagre de Ana e João não foi instantâneo. Foi tecido em noites de joelhos doloridos, em améns murmurados entre soluços, em mãos estendidas quando as forças faltavam. A maior lição? A fé não é a certeza de que Deus fará como pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que exija de nós mais do que imaginamos. Hoje, quando Ana entrega uma flor a uma mãe desesperada, ela não oferece respostas prontas. Oferece algo maior, segure minha mão. Vamos orar. E enquanto esperamos, vamos viver como se o milagre já estivesse a caminho. Porque afinal, o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias, mas transformar nossos corações enquanto esperamos. E assim a história deles continua, não como um conto terminado, mas como um convite. Basta começar, basta persistir, basta deixar Deus ser Deus.